Eu começo com uma pergunta curiosa. Já passou pela sua cabeça que talvez a sua história ela não seja digna de uma intervenção divina? A mulher de Marcos 7, a sírio-fenícia, ela também enfrentou essa sensação. Eu te convido para que você leia essa passagem. Ela estava fora do seu lugar. Ela era considerada impura, alguém sem direito a dar pão aos seus filhos. Mas o que aconteceu com ela e o que aconteceu comigo pode mudar a sua visão sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Assista até o final desse vídeo e eu te explico melhor sobre essa história. A história da mulher sírio-fenícia está conectada diretamente ao que aconteceu antes nesse capítulo. No início de Marcos 7, Jesus tem uma discussão com os fariseus. Esses fariseus, eles criticavam os discípulos porque eles estavam comendo sem lavar as mãos, algo que, segundo a tradição, os tornariam impuros. Mas Jesus, ele responde de forma contundente. A verdadeira impureza não vem dos rituais externos, mas do coração humano. Essa conversa revela um problema sério. Os fariseus, eles achavam que a sua posição, as suas tradições religiosas, elas garantiam a sua proximidade com Deus. Enquanto isso, eles desprezavam aqueles que, segundo eles, não eram dignos. E logo depois dessa discussão, Jesus sai do território judeu e ele vai ali em direção a Tiro e Sidom, onde ele encontra a mulher sírio-fenícia, ou estrangeira ali, como dizem algumas traduções. Então, ela é uma mulher estrangeira considerada impura pelos fariseus. Ela pede que Jesus expulse o demônio da sua filha. E ele responde com uma frase que até parece dura demais, mas presta atenção no que ele fala. Não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Perceba o contraste. Enquanto os fariseus, que deveriam reconhecer o Messias, eles se fechavam em orgulho, essa mulher, a estrangeira, que não era do povo judeu, se humilhava e reconhece que Jesus é o Senhor e ela persiste em fé. Ela não se ofende, ela não desiste. Ela entende que qualquer coisa que Jesus fizer ali naquele momento, qualquer migalhazinha, é o suficiente para transformar a vida dela. E é aqui que eu conecto essa história a uma experiência. Eu me lembro que no meu primeiro emprego da gastronomia, eu tive que começar do zero. E como eu era muito nova, alguns duvidavam de mim e eu sabia que eu ia precisar conquistar o meu espaço naquele lugar com muita humildade. Mas um dia, um colega me elogiou por essa evolução, né? Já tinha passado um tempo, eu já tinha ganhado alguma experiência naquele trabalho. E ao ouvir esse elogio, um outro rapaz do Uruguai, ele disse que se um dia eu me tornasse chefe, ele estaria já aposentado. Ele se via como mais experiente naquela história e resolveu me desprezar, simplesmente porque eu ainda não tinha chegado até onde ele estava. Naquele momento, sem acreditar que ele tinha falado aquilo, o silêncio foi a minha resposta. E sabe o que é curioso? Essa mesma atitude que ele teve se assemelha à atitude dos fariseus. Os fariseus, eles olhavam para os outros e pensavam, eles não são dignos. O Uruguai olhou para mim e pensou, ela não tem capacidade. Mas Jesus não se importa com status, não se importa com barreiras que a nossa sociedade impõe. Ele olhou para aquela mulher estrangeira e viu fé. Ele olha para mim e olha para você e vê o que ninguém mais vê. Eu me lembro
que quando passou o tempo ali e eu fui para os meus próximos empregos, eu cheguei até o cargo de subchefe. E eu falo isso não para me vangloriar, mas quando Deus me deu aquela oportunidade, Ele me fez lembrar na mesma hora do que aquele rapaz tinha dito. E eu fiquei me perguntando, será que ele já se aposentou? Porque eu estou chegando aonde o Senhor quer que eu chegue. Talvez alguém já tenha tentado te desvalorizar, te humilhar, te colocar para baixo. Talvez o medo de não ser aceito ou de não conseguir tenha tentado te paralisar. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Jesus, Ele não realiza milagres porque nós somos bons ou porque nós merecemos. Ele realiza porque Ele é misericordioso. Nós contamos essas experiências aqui para te lembrar que nós não precisamos viver uma vida à espera das bênçãos do Senhor, que os milagres do Senhor se aconteçam. Nós precisamos viver ao lado do Senhor pela sua misericórdia, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez. Que a gente não cria aqui, através desses vídeos, a ideia de que do Senhor só vem bênçãos. Que a gente cria a ideia do que o Senhor é, do quão amoroso, do quão misericordioso Ele é e que isso nos basta. Mas que esses milagres e essas curas que aconteceu no passado, elas servem para mostrar, e elas realmente acontecem, mas elas servem para mostrar a misericórdia, o amor e para que através disso a gente se torne testemunha viva do que o Senhor fez na nossa vida e do que Ele é. Foi assim com a mulher Ciro-fenícia, foi assim comigo e pode ser assim com você também. Então, se essa mensagem assim falou no seu coração, você pode curtir esse vídeo, você pode compartilhar com alguém que precisa ouvir sobre isso e você pode também se inscrever no canal. Sabe por quê? Porque nós precisamos espalhar o que Jesus fez, para que mais pessoas elas conheçam quem realmente Ele é. E lembre-se de uma coisa, as barreiras que o mundo impõe, elas não podem impedir que Deus quer fazer na sua vida. Então, você pega isso como um encorajamento, estude, medite na palavra do Senhor e vá ser testemunha viva. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra e eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!